Recentemente eu fiz um vídeo aqui no canal onde eu montei uma carteira de ações com 10 ações seguras, perenes, tranquilas para a gente investir por longo prazo. Essa carteira ela ficou com um valor de menos de R$300. Foram R$270 para montar essa carteira. Então um valor bem legal, bem acessível para a gente começar a investir. E elas são de setores perenes, como de bancos, energia, saneamento, seguros, telecomunicações. Ali eu montei essa carteira bem diversificada e muitas pessoas me perguntaram como que seria a rentabilidade dela, qual foi o desempenho dela nos últimos anos. E nesse vídeo eu resolvi então fazer um simulado, pegando essa carteira e colocando como se a gente tivesse comprado ela há 1 ano, 5 anos e também 10 anos. Como teria sido o desempenho ao longo desses anos? Quanto de dividendos a gente teria ganho? Qual a rentabilidade? Quantos por cento essa carteira cresceu? Ou será que teve prejuízo? É isso que a gente vai dar uma olhada. Vamos ver esses simulados para a gente ter uma ideia melhor se vale realmente a pena a gente investir nessas empresas perenes, pensando de agora para o longo prazo. Me chamo Tomás Xavier, seja bem-vindo aqui ao canal. Estou postando vídeos novos toda quarta e também no sábado. Aqui eu ensino as pessoas a investirem do zero, ali com R$10, R$50, mas também ao mais avançado, fazendo análises completa de ações. Então tudo que você precisa você pode encontrar aqui no canal, inclusive eu ensino a investir na prática. Então eu vou te pedir duas coisas: se inscreve aqui embaixo, também deixa o seu like, aí você me ajuda a crescer no YouTube e você faz também com que esse vídeo chegue a cada vez mais pessoas, outras pessoas também vão começar a investir e ter um futuro melhor. Então muito obrigado e bora lá pro vídeo. Beleza, essa carteira de ações perenes, a gente seguiu o método BEST do Luiz Barsi, que é o BEST de bancos, energia, saneamento e seguros e também telecomunicações. A composição da carteira ela ficou dessa maneira. Então nós temos aqui na parte de bancos, nós temos por exemplo o Itubi 4, um banco Itaú, mas também o BTG Pactual. Na parte de energia nós temos 4 ações. Então nós temos a Taesa, a Auren, a Equatorial e a CEMIG. A Taesa na parte de transmissão, a Auren na geração de energia, a Equatorial na distribuição dessa energia elétrica, a CEMIG uma empresa mais híbrida que atua em todas essas áreas. Na parte de saneamento nós colocamos a Sanepar. A parte de seguros nós temos o Banco do Brasil Seguridade e também a Caixa Seguridade. E no setor de telecomunicações, a Vivo. Isso deu um total na carteira de R$270 ali aproximado. Então essa foi a ideia do primeiro vídeo. Vou deixar aqui em cima um card para que você veja o vídeo por completo. Caso você não tenha visto lá, eu explico em detalhes os motivos, por que tem cada uma dessas ações, como que a gente fez a composição dessa carteira de investimentos. Mas dito isso, então vamos para o simulado, que é o que interessa para esse vídeo. Nós vamos colocar então essas mesmas 10 ações que eu comentei: a Vivo, BTG, a Taesa, a Itubi, Equatorial, todas aquelas empresas que a gente viu, mas com um detalhe: aqui nos lançamentos dessas ações eu fiz como se eu tivesse comprado ela, uma cota, uma ação de cada uma dessas empresas há 1 ano. Então lá em 5/3 de 2023 eu comprei elas. Aqui ele traz então o valor de mercado lá da época, há 1 ano, quanto que isso ia estar valendo, e ele trouxe então o resultado da carteira. Dessa mesma maneira eu fiz um simulado para 1 ano, 5 anos e também 10 anos. É isso que a gente vai ver, quanto que isso teria gerado para nós de dividendos, de rentabilidade, como que teria sido o desempenho dessas ações nesses anos. E bom, dando uma olhada nesse primeiro simulado, nesse último ano, como que teria sido o desempenho delas? Aqui essas 10 ações, se a gente for dar uma olhada, filtrando aqui pela variação, nós temos a Auren, caiu bastante, caiu 17%, ela se desvalorizou bastante nesse período. O Banco do Brasil Seguridade também caiu 3,40%, a Taesa caiu 2,38%, mas o restante da carteira ficou no positivo e ficou muito bem. Então a CEMIG subiu 16%, a Equatorial subiu 34%, a Vivo 37%, Itubi, Banco Itaú 39%, quase 40%, Sanepar subiu demais 52%, Caixa Seguridade 74% e o campeão foi o BTG Pactual, que 86%, isso somente no último ano. E por que a gente monta uma carteira? A gente sempre tem ali 5 ações, 10 ações, a gente nunca concentra os investimentos em 1, 2 ativos. Justamente por isso, alguns ativos não vão ter uma boa performance, por exemplo, nesse último ano, como o caso da Auren, o Banco do Brasil Seguridade e a Taesa, tiveram um desempenho negativo. Se a gente tivesse investido somente neles, a gente estaria com a carteira negativa. Mas o outro lado da carteira foi muito bem, e isso equilibrou a carteira e trouxe uma rentabilidade de 25%, aqui considerando somente a valorização do preço da ação nesse período. Então se a gente tivesse investido lá na época, há 1 ano, isso teria gerado um valor aplicado lá em 5 de março de 2023 de R$213. Então a gente começaria essa carteira com R$213, após 1 ano ela subiu 25%, o que daria já um retorno para nós aqui de R$267,90. Claro, se a gente for vender essas ações hoje, a gente pegaria esse lucro que deu aqui R$54,48, mas que foi uma valorização de 25%. Se você tivesse investido em vez de R$200, R$2.000, R$20.000, você teria tido o mesmo ganho de 25%. Uma excelente valorização. Quando a gente investe, por exemplo, na bolsa de valores, em renda variável, a gente espera uma rentabilidade anual de uns 12%, 14%, tá
tá ótimo, tá excelente, é uma ótima valorização. Aqui 25% foi muito bem mesmo. A parte de proventos, vamos ver quanto que isso teria gerado, essa carteira aqui nesse último ano, quanto que isso teria gerado para nós. Olha só que legal, essas 10 ações, elas geraram aqui R$17 de dividendos. Aqui tem até, inclusive, alguns pagamentos futuros, aqui em 2024, aqui no final de 2024, 2025. A CEMIG, ela paga bastante dividendos para frente, por exemplo, aqui em dezembro de 2024, o Banco Itaú lá em janeiro de 2025 já tem um pouquinho de dividendo, então ele trouxe aqui também os pagamentos futuros. Como a gente comprou, a gente tem direito a esses dividendos lá na frente, a gente já recebe esse direito conforme a Datacom aqui desses pagamentos. Agora vamos para o segundo simulado aqui, como se a gente tivesse investido há 5 anos. A mesma coisa, eu vou colocar aqui então o gráfico em 5 anos, nós tivemos aqui todo esse desempenho, nós temos aqui as 10 ações. Um detalhe aqui na parte de lançamentos, a Caixa Seguridade, ela fez o seu IPO em 2021, então eu coloquei como se eu tivesse comprado apenas em 2021 as ações aqui da Caixa Seguridade. Ela não existia ainda lá em 2019, quando a gente fez a compra aqui dos demais ativos da carteira. Então tem esse detalhe ali em 2021, que muda um pouquinho a composição da carteira. Então veja que o valor aplicado dessa carteira ficou em R$305 e hoje a gente teria já R$521. Nesses últimos 5 anos, essa carteira teria se valorizado 70,74%. Uma excelente valorização também. Vamos ver quem que se valorizou, quem que teve um prejuízo. Nós temos aqui a Auren, caiu também. A Auren, ela não se mostrou uma boa empresa nesse período. Ela caiu aqui 48%. Recentemente ela caiu demais. A CEMIG também caiu 15%. O Banco Itaú, uma surpresa aqui, 3% de queda. E o restante, então, positivo. Nós temos a Sanepar, 15%. Banco do Brasil Seguridade, 22%. Vivo, 23%, 24%. A Taesa, 41%. Caixa Seguridade, 47%. Equatorial, 104% de rentabilidade. Dobrou o valor com ela aqui. E o BTG Pactual, 340% de rentabilidade com a ação. Então, o BTG, que é um banco de crescimento, é um banco que mistura ali um pouco das fintechs, mas também os bancos mais tradicionais, e detalhe naquele meio termo, e ele cresce bastante. Ele não paga tantos dividendos, mas o foco dele é realmente em crescimento. Então o BTG se destacou e muito. E também aqui a Equatorial. Então isso tudo representou essa variação aqui de 70,74%. 70% em 5 anos, tá muito bom. Vamos para a parte dos proventos agora, vamos ver quanto de dividendos a gente teria recebido nesses 5 anos. Claro, com apenas um aporte lá atrás, há 5 anos, comprando uma ação de cada uma delas. Isso, a ideia, quando a gente investe por um longo prazo, é que todo mês a gente vai comprando mais, a gente vai pegando os dividendos, a gente vai reinvestindo, então a gente vai montando, a gente vai aumentando o patrimônio. Aqui é apenas um simulado mais simples para a gente ver como que teria sido o desempenho delas ao longo desse tempo. Claro que conforme a gente vai comprando, o desempenho, a rentabilidade também vai diminuindo, a ação vai subindo, a gente compra ela um pouquinho mais cara, mas a gente vai investindo, o patrimônio como um todo ele cresce mais, a rentabilidade ela diminui um pouquinho. Mas aqui é apenas um simulado mais simples para a gente ter uma ideia de como que foram o desempenho dessas ações no histórico, nos últimos anos. Então aqui ele mostra desde 2019 até 2025, os pagamentos futuros aqui também de algumas ações, todos os dividendos pagos. Isso teria dado aqui R$ 82,56. Claro que o valor aplicado foi 305, então o dividendo vai ser sempre em cima daqueles valores. Um valor mais inferior vai gerar então apenas alguns centavos, alguns reais. A ideia é que a gente sempre vá aumentando esse valor, aumentando os aportes aqui para essa carteira. Mas teve uma excelente rentabilidade, então uma variação aqui de 70%. Se a gente pegar esse 70,74 e dividir por 5 anos, a média de rentabilidade então dessa carteira foi de 14% ao ano. Como eu te falei, uma média ali que a gente busca para quando a gente investe numa bolsa de valores é em torno de 14%, 12, 14% ao ano, tá excelente. Beleza, uma carteira aqui que também se mostrou muito bem nesse período. Agora vamos pegar essas 10 ações e vamos colocar então em 10 anos. Vamos ver como teria sido o desempenho dela nos últimos 10 anos. Puxando o histórico aqui então, o valor aplicado lá atrás seria de R$ 193 há 10 anos e isso teria gerado então um valor aqui, um saldo hoje de R$ 521. Uma variação, uma valorização de 170%, um valor aqui muito bom. Se a gente pegar então as 10 ações e dar uma olhada, por exemplo, na variação, a gente tem a Auren, continuou caindo 44, 45%, então a Auren aqui é uma empresa que não teve um desempenho legal no passado, a gente espera que ela melhore para o futuro. Talvez aqui uma opção para a gente tirar ela da carteira, colocar uma outra geradora de energia, como por exemplo a Engie, que é uma ótima opção na parte de geração de energia elétrica. A CEMIG acabou caindo 11,30% nesses últimos 10 anos, então não teria valido a pena investir nela, claro, apenas com esse primeiro aporte lá atrás. A Vivo teria subido 37%, o Banco do Brasil Seguridade 40%, a Caixa Seguridade 47%, a Taesa 93%, a Sanepar 179%, a
o YouTube aqui 229, o BTG Pactual 340 e a Equatorial 762, quase 763%. Vejo que o valor comprado dela lá há 10 anos foi aqui menos de R$4 e hoje ela estaria valendo então esses R$ 33,74. Uma variação gigantesca aqui em cima da Equatorial, isso com certeza levou a carteira para cima. Ela teve então essa variação de 169% nesses últimos 10 anos aqui se a gente tivesse investido nessas ações. Lembrando que a Caixa de Seguridade, o BTG Pactual, eles foram empresas que surgiram depois, tiveram seu IPO mais recentemente. Eles não têm esse histórico lá detrás de 10 anos, mas as demais empresas têm. Elas estão aqui simulando então esse crescimento de 170%. Olhando para a parte dos proventos, então para a gente ter uma ideia, ao longo desses anos, olhando todo o gráfico aqui desde 2014 até 2025 aqui, nós teríamos recebido R$ 136,71. Aqui o crescimento então dos dividendos ao longo dos anos. Vejo que conforme as empresas vão crescendo também, elas distribuem mais dividendos. Então nós temos aqui um crescimento gradual dos dividendos ao longo dos anos. Vejo 2018, 19, 20 baixou um pouquinho por devido à crise, 21, 22, 23 a gente vê um crescimento também dos dividendos. Isso é bem legal. Aqui embaixo a gente tem também todos os pagamentos de dividendos. Então voltando aqui, nós temos o simulado com 10 anos, uma variação aqui de 170%. A gente pegar esse 169,66 dividido por 10 anos, daria um crescimento aqui de quase 17% ao ano. Então uma rentabilidade muito boa, um crescimento excelente com essas ações, com essa carteira. Claro que a ideia aqui é te trazer apenas um simulado olhando para o passado, para a gente ter uma ideia de como que seria o desempenho dessas ações para o futuro. Existe uma garantia que a gente vai ter uma rentabilidade desse tipo para o futuro? É claro que não, tudo depende de como a empresa, como que a economia vai estar de agora em diante, mas é sempre bom a gente olhar para o passado, a gente se basear no histórico das empresas, como elas se comportaram durante as crises, principalmente ali em 2020, nós tivemos uma crise bem grande. Olhando para o passado, olhando para esse desempenho delas, a gente espera que elas sigam crescendo. São empresas perenes, seguras, tranquilas para a gente investir para o longo prazo. Então, quem sabe para os próximos 10 anos, mais 150, 100% de rentabilidade, seria excelente. A ideia é a gente sempre crescer o nosso patrimônio com o tempo. Então, esse vídeo é mais para te mostrar esse panorama geral de como que as empresas se comportaram no passado, para a gente pensar nelas para o futuro, para o longo prazo. Me deixa aqui embaixo nos comentários se você gostou, o que você achou dessas empresas, qual ação que você tem dentro da sua carteira de investimentos. Para esse vídeo era isso, espero que você tenha gostado. Eu vou deixar outros dois vídeos, um mostrando um calendário de dividendos com as ações. As ações elas não pagam dividendos mensais. Nós precisamos montar um esquema para receber dividendos de janeiro a dezembro. E nesse vídeo eu te ensino então a montar esse calendário de dividendos. E um segundo vídeo aqui mostrando uma carteira de investimentos que eu estou criando para minha filha para o longo prazo. Nessa carteira eu invisto R$300 mensais. Então dá uma olhadinha nesses vídeos. Muito obrigado, me chamo Tuas Xavier, te vejo na próxima semana e falou!